Da entrevista. Atenção. Vamos lá. 1, 2, 3. Olá, galera. Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Estou aqui com a Valéria, neuropsicóloga. Pode se apresentar, fala um pouquinho de você. Você já esteve aqui já no nosso canal, no nosso podcast. Hoje o tema é sobre saúde mental, não é isso? Isso, exatamente, Marcela. É um prazer estar aqui de novo, estar novamente aqui com você, tentando, mostrar aí para as pessoas, trazendo um pouco do conhecimento, que a gente tem sobre saúde mental, né? Para quem não me conhece, eu sou Valéria Soares, eu tenho uma formação em psicologia e algumas especializações, entre elas neuropsicologia e mestre em psicopatologia clínica. Estamos aqui para falar, né? O que você gostaria de saber, o que você gostaria Então, eu vou trazer aqui alguns dados bem interessantes da Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, cerca de 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. 9,3% da população está dos brasileiros entre os mais ansiosos. Quase 12%, 11,3% dos brasileiros relatam já ter recebido um diagnóstico de depressão. Sobre o transtorno bipolar, 4% da população mundial sofre com transtorno. São dados assim bem expressivos de transtornos, de problemas mentais, né? São diversos tipos de transtornos, como de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. Hoje está tendo muitos casos também de borderline, de síndrome do pânico. E aí vamos falar um pouquinho desses transtornos, né? Um pouquinho da diferença deles. Vamos falar sobre esses transtornos na adolescência, né? O que pode estar desencadeando esses transtornos na adolescência, também na fase adulta. As consequências também desses ataques, né? O porquê desses ataques nas escolas, que esses transtornos também de depressão, de bipolaridade também pode levar, né, a esses ataques. Como lidar a sociedade, os pais com essa problemática aí, que hoje em dia está tendo muitos casos, né, de problemas de saúde mental e principalmente pós-pandemia, né, que teve um número muito grande, inclusive de suicídio, de pessoas com depressão. Então, vou deixar a fala com você, para você poder falar um pouquinho mais e explicar a sociedade, né, as diferenças e como que a gente deve caminhar e ter uma postura diante dessa realidade. Certo. Então, Marcela, o que está assustando muito a população, né? Na realidade, houve sim um grande crescimento nos contextos da saúde mental. Porém, existe um grande questionamento. São dados que nós temos tanto mundialmente, né, quanto a título Brasil. Mas nós questionamos verdadeiramente se nós hoje já não temos um olhar diferenciado para o que era saúde mental. Antigamente, as pessoas talvez teriam sim, né? Talvez não, com toda certeza, hoje sabendo que muitos dos transtornos têm contexto genético. Então, o que nós entendemos? Que havia sim esses transtornos, ou essas doenças, ou qualquer outro diagnóstico, né? Anteriormente, porém ele nunca era alcançado como deveria ser, né? O brasileiro, ele tem uma cultura Existe um preconceito, um tabu de buscar a terapia, de buscar um psiquiatra. Exatamente. Aí espera chegar assim onde está no extremo, status quo deprimente. Exatamente, né? Então aí o que acontece? Hoje não, hoje a nossa maior fala, né, dentro do consultório é: você não está aqui porque você está louco, você está aqui para não ficar louco, essa é a realidade. Todos nós somos seres humanos, somos vulneráveis, temos fraquezas, temos problemas e temos dificuldades
dificuldade de lidar com essas fraquezas, Sim. com esses problemas, né? Sim. E assim, você podia falar um pouquinho mais das diferenças, né, da depressão, com a ansiedade, com a bipolaridade, até a diferença do bipolar com borderline e também a diferença do síndrome do pânico. Sim. Então, é preciso, primeiramente, entender que antigamente nós tínhamos uma nomenclatura diferenciada para cada um desses contextos. Então, há séculos atrás, nós utilizávamos neurose, psicose e outras nomenclaturas que hoje nós não vemos dessa forma. Hoje nós entendemos que nós vivemos num mundo que fez um giro, né, automático, muito rápido, de 2 décadas para cá, e esse giro nos mostrou que a dificuldade de lidar com a diversidade é muito grande. Então, quando se fala de diversidade, a gente entende que eu preciso estar sempre dentro dos contextos da sociedade. E isso causa o grande gatilho para a maioria dos transtornos e das doenças. Que é o que você seguir padrão, de seguir em posições até de carreira, em posições de comportamentos, de estética. São muitas imposições, né, na sociedade. Isso. E essas imposições aqui é o grande contexto da vida, né? Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, então vamos começar pelo primeiro contexto. Ansiedade. A ansiedade, ela é de toda ruim? Não. Você nasce ansioso, né? Nós temos 5 emoções primárias. O medo, né, é uma das condições que nós precisamos viver com ela, né? Ele veio não para matar o ser humano. Imagina você, exatamente, imagina você lá na época lá dos homens da caverna, né? Você ter que lutar contra o mamute. Você não ia lutar contra o mamute. Se você tiver, faz parte, né, do nosso instinto primitivo. Exatamente. Nós já nascemos com as 5 primeiras emoções primordiais, com defesa. Só que uma coisa é nós sabermos que aquela condição que me causa ansiedade, ela é concreta. Então, por exemplo, a Marcela vai, ou a Valéria vai atravessar a rua. No momento em que eu vou atravessar a rua, o meu mecanismo de defesa no cérebro altera para uma condição de medo. Ou seja, eu não posso atravessar sem olhar para os lados. Eu tenho que olhar para os lados, porque se eu atravessar, alguém vai vir e vai me atropelar, né? Então, existe algo concreto nisso. Quando não existe uma condição concreta, e isso é muito subjetivo, ou seja, por exemplo, você tem um patrão e você tem medo desse patrão. O que de pior esse patrão poderia fazer com você? Isso é subjetivo. Isso não existe concreto, não existe nada, objeto concreto nisso. Certo? Então isso vira ansiedade. Então medo e ansiedade são a mesma condição. Não existe o medo sem ansiedade, nem a ansiedade sem o medo. Quando nós fazemos com que essa condição, medo e ansiedade, alterem a um nível muito elevado, nós começamos a entrar nos contextos dos transtornos que nós vivemos hoje. Aí nós começamos de início com a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Algumas pessoas desenvolvem esse transtorno porque não conseguem lidar com a condição da diversidade do mundo. Então, é muito pensamento, né? Será que eu estou certo? Será que eu estou errada? É o pensamento sobre o futuro, é o pensamento de como eu vou agir. Porque hoje, geralmente, ele não está aqui no presente, ele está lá no futuro. Nunca se vivencia o presente. Ele sempre está pensando em algo além e sempre sobrepondo pensamentos. Então, é um pensamento que vem, através daquele pensamento vem outro pensamento, e aí vem outro pensamento. Então, entende que é uma hiperexcitação do seu próprio cérebro. O seu próprio cérebro começa a ficar de uma forma hiperexcitada. Né? Então, através da ansiedade, nós temos, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Seguindo a ele, nós temos, sim, aí, em meio termo, talvez uma depressão, que muitas pessoas dizem não ter cura, outras dizem ter cura, mas cientificamente nós temos algumas leituras que dizem possível cura, outras que dizem não possível cura, né? Por algumas depressões serem realmente de âmbito genético.
Então, a depressão, ela tem um contexto envolvido na ansiedade, porém também ela pode vir por devidas outras condições, traumas, uma situação que você viveu de uma perda de alguma coisa, seja, não precisa ser de um ente querido, não precisa ser um luto. Por exemplo, se você perdeu uma empresa, se você fechou uma empresa e você me colocou da condição da pandemia. Gente, quem não ficou desolado, né? Ou ansioso ou depressivo. A situação financeira dessas pessoas ficaram numa situação muito difícil e assim, isso tudo, todos esses problemas são coisas que causam ansiedade que podem levar a uma depressão. Sim, e inclusive ao suicídio. Porque quando você não vê a ansiedade, ela está muito alta e essa depressão chega a um contexto onde você não vê saída, né? Aí o que passa pela mente do ser humano? O suicídio não é não querer viver, é querer se livrar da dor. Exatamente. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque o que mais a gente... Existe muito julgamento, preconceito, né? O que mais nos deixa triste em consultório é esse contexto, é essa fala que muitas vezes vem até do pai, da mãe, dos parentes, né? Nossa, fulano quer cometer suicídio. Gente, olha a sinalização, essa dor tá tão intensa, né? E Freud já tinha uma fala que ele falava, que era: você sai de um lugar quando a dor de estar nela é maior do que sair. Então, que a dor de sair. Então, ou seja, para você sair, entenda que a dor do suicídio, a dor de cometer algo contra a sua própria vida é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Então, as pessoas terem esse julgo no contexto suicida... empatia com a pessoa que está nesse momento. Exatamente. Né? É uma condição muito... É um julgo muito errado, né? É um julgamento errado. É um julgo muito errado. E aí, dentro da depressão, a gente tem sim aquele depressivo que nós falamos que é um depressivo um pouco mais ativo, né? Que é aquela pessoa que às vezes está do seu lado, numa roda de amigos, e ela não demonstra para você nunca que teria depressão. Porém, quando ela está na casa dela, isso falando numa linguagem mais popular para que as pessoas entendam, né? Quando ela está na casa dela, ela realmente se fecha, ela se envolta, ela chora, ela tem a intensificação do choro, ela tem a tristeza, ela tem todos os contextos que a depressão traz de sofrimento, né? Então, aí nós temos a depressão. Quando você fala de síndrome do pânico, a síndrome do pânico, ela é uma excessividade muito alta da sua ansiedade. O seu cérebro manda um comando para o seu corpo que vai... É uma situação de bloqueio, de medo extremo. Exatamente. E pode ser medo de diversas coisas distintas. Qualquer coisa. Por exemplo, medo de sair de casa, medo de entrar no avião. A fobia social é muito clássica. E as pessoas não veem que a fobia social é uma das coisas, inclusive, que impedem adolescentes hoje, ou quase adultos, se formarem na faculdade. Porque, olha só, você vai ter que estar em público falando, né? Você vai ter que estar na frente de um contexto que você vai ter que defender aquilo que você escreveu, né? Então, aquilo tem que se fazer valer. E isso traz uma ansiedade muito grande, traz a fobia social, que também é um transtorno, né? Fóbico. Mas a fobia, se a pessoa ser muito tímida, não quer dizer que ela vai desencadear uma síndrome do pânico. Não, de forma nenhuma. São coisas distintas. Às vezes a pessoa tem uma certa timidez, uma certa fobia de público, de comunicação, de estar no momento ali em que ela está sendo vista, né, e pode ser julgada, e não sabe lidar com essa situação. E o síndrome do pânico é uma situação extrema de ela não conseguir controlar o medo. Exatamente. Não existe controle do medo por duas questões. Nosso cortisol aumenta, né? O nosso cérebro, ele manda um comando automático para a nossa suprarrenal e a nossa adrenalina aumenta, o nosso cortisol aumenta. No momento em que esses dois hormônios são ativados, não existe como haver controle sobre o nosso cérebro. E aí, ativou-se esses dois hormônios,
hormônios, veio uma grande descarga deles, automaticamente você vai sentir o quê? Sudorese, alguns sentem náusea, vontade de tremedeira, isso, tremor, né? Tremor excessivo, taquicardia que nós falamos, boca seca, a taquicardia, que é o que é muito primordial acontecer, é muito clássico acontecer, é aquela aceleração no coração da pessoa entender naquele momento que eu vou morrer, né? E a pandemia, eu acho que desencadeou também uma questão do medo de morrer, né? Sim. Muita gente entrou na síndrome do pânico devido ao pânico, ao medo da morte, né? Sim, seja sim. por estar exposta ao vírus, ou seja por ter contraído o vírus, seja por ter alguém próximo que contraiu. Eu acho que talvez um teste de se você saiu são da pandemia, talvez você vai morrer são. A pandemia, ela realmente foi um teste psicológico para todo mundo, né? Não foi fácil, não foi nada fácil para ninguém viver o contexto da pandemia. E muitos não conseguiram atravessar isso, estão em consultório até hoje, tratando em função disso. E assim, eu segui, vamos eu falar da minha experiência, né? Que fechar a academia para mim foi muito complicado. Porque eu acho que a academia, a atividade física também é uma válvula de escape, te traz um bem-estar, uma qualidade de vida. E aí eu tive que praticar yoga, praticar mais meditação, busquei outras alternativas também de treinar no parque, alguma coisa assim. Fui também, busquei ambientes ao ar livre, como cachoeira, comecei a praticar rapel na pandemia. Então, assim, eu acho que cada um reagiu de uma forma, mas assim, problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. Eu também estava ali numa situação desempregada, tinha saído do escritório, estava focada só no concurso público e veio a pandemia que acabou. Não podia aglomerar mais. Eu acho que todo mundo tem um contexto de dificuldade, todo mundo tem um contexto de problemas. Mas a questão é como você lidar com os problemas. Porque eu acho que a saúde mental não é a ausência de problemas. Eu acho que uns têm alguns problemas em maior gravidade e outros em menor. Mas todo mundo tem algum problema. Sim, não existe ser humano sem problema, né? Nós precisamos entender que o problema ele vai vir. Agora, o que é realmente ser resiliente? Né? Precisamos fazer buscar a solução. Buscar essa reflexão com relação ao que é ser resiliente. Eu caí, né? Eu preciso levantar. Não existe o contexto de cair e ficar no chão, né? Agora, nós entendemos, sim, que dentro das patologias clínicas psicológicas, algumas pessoas não conseguem se levantar sozinhas. Elas precisam da ajuda, né? Outras não. Nós temos aí muitos exemplos de quantas empresárias não nasceram dentro de casa durante a pandemia, porque elas não se viam em outra alternativa. Então, elas tiveram uma resiliência. Exatamente, tiveram uma resiliência enorme e ali, a partir daquilo, se reinventaram. E aí entenderam que, opa, não, a doença ela não vai me derrubar. Né? Então é a mesma condição quando você entra num processo de câncer. Né? Quantas pessoas a gente vê que está com câncer, quando recebe o diagnóstico, às vezes estava com câncer já há 1 ano, mas quando recebe o diagnóstico, nem está em nível terminal, mas quando recebe o diagnóstico, ela já entra num contexto tão desesperador que ela já desacredita que vai viver. É preciso ter muita... A convicção é a fé de que vai superar, independente do problema. Exatamente, porque essa resiliência ela foi dada para todo ser humano. Então, nós precisamos entender que é para todos nós. Não é para o fulano, ciclano ou beltrano. É para todos nós. Agora, se for o meu momento de morrer, óbvio que eu vou morrer, né? Não vamos fazer não vamos ser hipócritas nessa condição. Ninguém, assim, quem escolhe a sua hora é Deus. É Deus, não somos nós. Mas a forma, o caminho como você vai percorrer aquilo, né? Diz que o sofrimento, como é que é? O sofrimento, ele não é uma escolha.
sofrendo ali. Você pode passar pela dor, porém passar ali, às vezes, até plena pela dor. Mas escolher sofrer é uma escolha sua. Escolher ficar nela é uma escolha. Entendeu? Você pode emergir dessa dor e às vezes se tornar mais forte e se encontrar ver outras possibilidades, outros caminhos e se levantar e ver que aquela adversidade te fez até se tornar uma pessoa melhor. Sim. Se todas as pessoas conseguissem atingir esse pensamento, a gente não teria nem os consultórios cheios como nós temos hoje, né, Marcela? Mas, infelizmente, nós compreendemos que como nós falamos no início, é diversidade. Nenhum de nós hoje tende a ser diferente. Tem as suas particularidades e as suas limitações também. Exatamente, cada um. Por isso que é muito importante se ter realmente essa empatia pelo outro, entender que o outro é diferente de você e que às vezes aquilo que dói para você não dói para ele, mas aquilo que dói nele não dói para você. Quando você passa a compreender isso, você entende que as dores, os momentos, as dificuldades, tudo isso vem e que você tem que atravessá-los, né? Com ajuda ou sem ajuda, ok? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do borderline com o bipolar e logo em seguida falasse um pouquinho desse contexto de ataques nas escolas. Né? O border e o bipolar tem uma diferença muito ínfima, muito pequena. Dentro da nossa estrutura do DSM-5, da nossa Bíblia, digamos assim, né, de transtornos, nós entendemos que o bipolar, ele é aquela pessoa que a estrutura psíquica dela não consegue lidar com a emoção equilibrada entre a raiva, o medo e a tristeza. Então, um dado momento, algo veio, nós costumamos falar dentro da terapia cognitiva comportamental, e essa é a base da estrutura dela. Um pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar em você um comportamento. Então, se eu pensei, por exemplo, meu marido me fez mal hoje, eu vou sentir um sentimento de raiva, de dor, de angústia, de tristeza, qual ele for. Esse sentimento vai me trazer um comportamento. Porém, isso é filtrado no ser humano pelo lobo frontal, que hoje nós temos a ciência para nos validar sobre isso. É filtrado no ser humano quando ele não possui a bipolaridade. Quando ele nasce com a bipolaridade, ele não consegue ter esse filtro de compreender, o que eu vou fazer com este sentimento? Que comportamento eu terei com esse sentimento? Então, ele age na impulsividade. Então, se o sentimento é triste, automaticamente ele se recolhe. Aí ele entra naquele contexto depressivo. E quando o sentimento é um sentimento de raiva, de ira, ele vai para a ira. Então, a ira vem, não, eu vou tacar o copo, eu vou bater em alguém, eu vou xingar alguém, Então, ele extravasa. Não existe uma forma de controle no bipolar. Ele não consegue controlar as próprias emoções, que oscilam sempre dentro da tristeza, do medo e da raiva. Então, por isso, muitas pessoas classicamente vêm falando, o bipolar é aquele que está no 8 e 80 ao mesmo tempo, né? Então, ele está entre a depressão e entre a raiva. Muito bem compreensível. Mas o bipolar não é só isso. O bipolar, ele tem outras condições muito sérias envolvidas, que são embotamento clássico, ou seja, a pessoa não quer ser socialmente bem vista, né? Todo bipolar tem um ou outro traço meio narcisista, que aí vai querer que seja olhado, observado, as coisas sejam feitas da maneira dele. Então, o bipolar, ele não é somente estar entre o 8 e o 80.
Tá? Já o borderline, a própria palavra já fala, é como estar à borda. A borda, pensa numa pizza, você andando na bordinha de uma pizza, a ponto de cair. Aonde dentro dessa pizza estão todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. É tudo sempre muito. Tudo muito intenso. Tudo muito intenso, tudo muito hiper, tudo muito grande, tudo muito sensível. Então, o border, desde muito novo, ele apresenta, né? Ele apresenta as características de border. É muita emoção e pouca razão. Pouca razão. Ele não consegue lidar com as próprias emoções. E na juventude, o border é o grande risco. Por quê? Quando se entra na juventude, nós já estamos verdadeiramente com o cérebro pronto, mas o nosso cérebro não sabe lidar com emoções. Tanto que quando a gente fala de adolescente, geralmente você fala assim, nossa, adolescente é um trem difícil, né? Adolescente, se tiver que escalar um muro, ele escala, se tiver que pular, não sei aonde, ele pula. Ele não tem medo, realmente. Ele tem um senso crítico aguçado. O medo dele não é um medo que o coloca na condição de não realizar aquilo que para ele for desafio. Então, isso faz com que o border, quando vem, né, quando a criança nasce já com o borderline, ele passa a desenvolver nessa fase da adolescência. E aí, essa fase, por ela ser uma fase muito sensível já, para o próprio adolescente típico, tá? O border, ele começa a se cortar, se automutilar. Porque aí, meu pai não está me dando a atenção que eu queria. Eu não estou conseguindo fazer a quantidade de amizades que eu queria. Às vezes tem um grupinho de amigos, mas aí as amigas começam a ficar mais entre elas e me deixando um pouquinho de lado, aquilo já me causa dor. Eles são, como se diz, não tem uma capacidade de lidar com frustrações. De forma nenhuma. E nem com críticas. Nem com críticas. Geralmente o bipolar tem uma dificuldade muito grande também com relação à crítica. O borderline da mesma forma e até mais. Até mais. Porque quando nós falamos do bipolar, nós falamos de poucas emoções. Quando nós falamos do border, nós falamos de todas as emoções. Na verdade, o bipolar do borderline seria no sentido de que a oscilação e a intensidade da emoção é maior. É muito maior. E também a característica. característica. Desencadeando esses transtornos. Sim. Porém, existe um contexto entre o border e o bipolar que é importante ser dito. Não que o borderline não apareça no menino, no homem. É mais comum Ele é mais comum nas mulheres. Por quê? Nós somos por emoção, né? Homem é o quê? Razão. Então, se o homem é razão, automaticamente a bipolaridade é mais nacional. Então, por isso fica muito difícil as pessoas compreenderem o que é border, o que é bipolaridade. Não, eu acho que ele é border, eu acho que ele é bipolar. Fica sempre esse contexto de questionamento, né? Porém, a gente sabe que pode sim ter um homem com borderline. E aí, o que nós temos que ter um olhar muito crítico para isso e começar a nos... Eu creio, Marcela, que nós precisamos nos policiar. Pais precisam se policiar, professores precisam se policiar no comportamento, né? Exatamente. Atenção aos sinais. Atenção a tudo, porque veja bem, esse adolescente que eu não estou defendendo de forma nenhuma, longe de mim defender um ato barbárie como aquele. Esses ataques, crianças agredindo crianças. Exatamente. Né? Como evitar chegar nesse status quo, nessa realidade? O que a escola pode fazer? O que a sociedade pode fazer? O que os pais devem fazer para evitar os seus filhos sejam agressores? Sim. E como lidar com essa situação de medo e de pânico numa realidade de escolas que estão sendo alvo de ataques? Sim. Olha só, vamos entender. Nós estamos num contexto, no Brasil, no mundo, inclusive, em que nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Então,
Nós não acreditamos que aquilo que se tem que demonstrar dentro de casa para um filho tem que ser demonstrado por nós. Nós estamos passando isso para a escola. Nós esquecemos essa hierarquia. Isso foi deixado de forma negligenciada. Exatamente. Há décadas atrás isso foi praticamente extinto. Então entenda, o pai não tem tempo para estar com o filho, como a mãe também não tem, porque o curso de vida é difícil. Ter filhos hoje não é fácil. Para você dar a ele a condição que você quer dar ao seu filho por amor, a segurança, o amor, afeto, é muito. Você precisa de tempo, isso é disponibilidade. Tempo, disponibilidade e outra. Tudo para nós em sobrevivência custa dinheiro. Então, pais e mães saem de casa e esquecem deste contexto que necessita ser feito com seus filhos. Então, o que eu costumo dizer em consultório? Não é quantidade, é qualidade de tempo. De tempo que você tem. Então, se eu saio de casa e eu venho às 19 horas para casa, meu filho está em casa, é o meu momento de estar presente com ele. Não é o meu momento dele estar no celular e eu estar no meu celular. É o momento de estar presente. Ter um momento de conversa, um momento de presença, de fato. Exatamente. Quantos pais não abraçam seus filhos? Quantos pais não dizem eu te amo para os seus filhos? São inúmeros. Inúmeros. Você não tem noção, Marcela, da quantidade de adolescentes que chegam no consultório e dizem assim, eu queria apenas um abraço da minha mãe ou do meu pai. Um abraço. Que ele vem buscar no terapeuta. Ele não busca na mãe e no pai, porque se falar assim, a mãe me abraça, não, já vem você com a sua carência. Nossa, que menina carente. Na verdade, é porque esses pais também não tem uma referência, talvez, dos avós, a forma como foi criada, vai sendo sempre repetida e replicada. Exatamente. E aí falta referência a esses pais do que é, de fato, você dar amor a um filho. Exatamente. São pais despreparados a ter filhos. A verdade é essa. E sempre foram despreparados. Só que, antigamente, de alguma maneira, nós tínhamos uma condição melhor para lidar com isso. Porque nós não tínhamos tablet, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada. A tecnologia, na verdade, ela piorou. Piorou essa condição. Porque tornou o contato, o afeto mais escasso ainda. Exatamente. Cada um fica no seu celular e não interage, acabou a interação, aí às vezes fica com jogos, exatamente, com coisas violentas, com mensagens ali negativas, ruins. Grupos de bullying, grupos de baleia azul. Isso, grupos de drogas ilícitas que estão sendo encontradas, né, em frente às escolas, drogas que a gente jamais imaginaria que chegaria a uma criança de 7, de 8 anos de idade, como faleceu uma criança há pouco tempo em uma determinada escola, ela e mais outra criança, por um pirulito que foi dado. Então, entenda, não é mais um contexto que a gente possa negligenciar. A internet é para todos, mas necessita ter um controle. Um olhar sobre muito isso. rigoroso ali, de ficar observando Tem que haver. o que o meu filho acessa de conteúdo. Exatamente. Né? Se a pessoa quer ter um filho e dar um celular na mão dele de forma, assim, sem essa fiscalização, os pais que querem ser pais vai ter que se colocar ali como vigilantes, como fiscalizadores do que está sendo acessado. Exatamente. Às vezes bloquear conteúdos, bloquear determinadas coisas que não é para criança, não tem como ela acessar. Funciona assim, Marcela, funcionou durante um bom tempo esse processo, né? De bloquear o celular para não assistir conteúdos que vão realmente vir, né? Contextos ruins para a mente. Funcionou durante um tempo. Só que a criança sai do âmbito familiar e ela vai conviver dentro da sociedade. E a sociedade já está marginalizada neste contexto. Já está contaminada. Já está contaminada. Então, essa contaminação acaba pegando. Porque aquele que não quer aceitar esse comportamento, ele geralmente é o adolescente que está excluído, que está no cantinho,
que estuda mais, que se dedica mais, mas, em compensação, ele paga um preço alto. Ele sofre o bullying. Ele paga um preço altíssimo por isso. Entende? E os outros não. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me enturmar, porque eu me enturmando, eu acabo socialmente bem, né? Só que esse socialmente, ele é só uma máscara. Essa máscara cai no momento em que ele retorna para o seio familiar. Porque para onde ele vai depois da escola? Ele vai para o seio familiar. E aí no seio familiar ele não tem afeto, ele não tem diálogo, ele não tem conversa, ele não tem nada disso. Ele tem no máximo ali uma secretária do lar que cuida das coisas dele, né? E o pai e a mãe. E adolescentes estão gostando mais da babá, da doméstica. Sim, exatamente. Porque dá mais atenção e mais carinho. Talvez, né? Por quê? Porque os pais, óbvio, a mãe chega muito cansada, o pai chega muito cansado. Ah, não, dá o celular que ele vai ficar ali, ó, quietinho. Então, é exatamente esse contexto que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter... E assim, os pais que têm que tomar para si uma auto-reflexão do comportamento deles. Tem que se fazer essa reflexão e tem que entender que existe uma hierarquia. Nós precisamos, como pais, agir de uma maneira dentro de casa. A escola automaticamente agirá da maneira que ela deve agir corretamente. Da escola, ele passará para outro processo, mercado de trabalho. Também vai agir com ele de uma outra forma. Então, se essa cadeia for obedecida corretamente, a gente não estaria sofrendo o que nós estamos sofrendo agora. Casos, né? Uma coisa bem interessante é sobre essas mudanças de carreira. Né? Só um pouquinho. Essa parte da hora do barulho. Volta só um pouquinho. Falando sobre... Essa parte que vocês começou a bater. Nós não ouvimos. Não, mas vai sair. Então, atenção, calma aí, só para edição. 1, 2... Então, você estava falando sobre a questão da mudança necessária de reflexão desses pais do seu comportamento, de chegar em casa e não darem atenção aos filhos, eles mesmos darem o celular para os seus filhos. Exatamente. E se recusarem ali ter um diálogo, ter um afeto, sim, ter uma relação, um momento familiar. Exatamente. E com relação a essa questão de adolescência que tem que ser ali vigiada, fiscalizado, o acesso ao conteúdo, o acesso ao celular, já num outro momento em que ele passou por essa fase aí, vamos considerar que até assim de forma boa. Chega no momento, a fase adulta, na escolha da carreira. Sim. Porque os adolescentes agora são cada vez mais novos. Isso também é uma questão que impacta muito a cabeça e a vida, né, desses adolescentes, é a escolha de uma carreira. Tão novos e muitas vezes elas estão tão jovens que elas são induzidas a escolher e elas nem se autoconhecem para saber. Nem todo mundo consegue enxergar o seu propósito de vida para ver o que veio fazer. E muitas vezes faz um curso, vê que não é aquilo, quer fazer outro curso. E sempre existe muito julgamento, muito questionamento numa mudança de carreira. E às vezes está numa fase adulta ali, está deprimido, está depressivo, às vezes chega num estado de burnout, né, numa determinada escolha de carreira. E ela fala assim, não é isso, eu quero mudar. Né? E essa mudança de carreira, ela muitas vezes vai ser criticada. Sim. E quando na fase adulta, em que ela está num status quo deprimido, depressivo, em burnout, essa mudança de carreira muitas vezes ela é necessária, não é mesmo? Olha, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome complexa. Geralmente, quando se chega ao ápice e você vai investigar a condição pregressa desse profissional, a gente entende que realmente algo aconteceu para chegar a uma grande estafa, né? E ele está dentro da síndrome.
O portador de burnout, geralmente, ele não aceita errar. Ele tem que ser sempre perfeito. Então, imagina você está no hospital, é enfermeira, escolheu a carreira de enfermagem e trabalha há anos com isso. Aprendeu ali na enfermagem que você vai ver, sim, os óbitos. Ok? Nos primeiros anos, isso para você é natural. Porém, com o passar do tempo, aquilo vai se tornando angustiante. Porque você começa a entender o que eu poderia fazer mais por aquela pessoa. E eu não fiz. Então, eu começo a cobrar de mim o que eu poderia fazer mais. Eu posso fazer mais. E eu chego num status de exaustão. A burnout é exaustão pura. Talvez o burnout, ela está se doando tanto ao trabalho que ela esquece dela mesma. Exatamente. Porque tudo na vida é uma dose de moderação. Exatamente. Né? Não é só trabalho. Não. Você tem que ter esse momento de lazer, um momento para você, um momento da sua atividade física. Você tem que tentar conciliar tudo isso, até ter também um momento com familiares. Sim. Porque o burnout talvez é o esquecimento dela mesma. Sim. Ela só pensa em trabalho. Sim, o trabalho é o contexto real da vida dela. É aquilo que traz realização. Então, no momento que eu me vejo fracassada nessa realização, acabou, não tem como, né? E com relação a esses adolescentes, qual que é o contexto que a gente pode entender? Gente, tá tudo bem. Se hoje eu escolhi, eu sou nova demais, eu sou um processo disso. Eu me formei primeiramente em pedagogia, eu comecei a trabalhar na pedagogia eu entendi que eu não queria pedagogia, eu queria psicologia. E aí eu acho que vamos também fazer uma transformação. E eu acho que também não tem que se colocar idade. Não. Né? Ah, você já está com 30 e poucos anos, 40 anos. Qual a idade para ser feliz? Não existe então, isso. Se você está infeliz naquela profissão, por que não mudar? Né? Gente, até tantas reportagens, quem lê aí, revistas aí muito, né, muito famosas aí, sabe quantos homens 85 anos de idade fazendo medicina, meu Deus, eu fico imaginando, 85 anos fazendo medicina, vai fazer medicina, né? Ou seja, ele vai fazer medicina para se realizar. Tem casos de pessoas aos 60 ou 70 anos fazendo medicina. Exatamente. Eu acho que não tem idade para você realizar o sonho. Realizar sonho a sua vida é muito curta, é uma viagem. Exatamente. Você vai ficar aqui sendo infeliz e seguindo uma carreira que te impuseram para simplesmente ter dinheiro, ter status e as pessoas e ter aprovação, validação das outras pessoas. Não é? Quem vai te validar e por quanto tempo vai te validar? Essa é a grande pergunta. Mas o preço de você da infelicidade naquilo também é muito grande, né? De você estar fazendo só por dinheiro. E muitas vezes também você não consegue, quando você não passa no seu propósito, você ter o retorno financeiro que você gostaria. Quando você está alinhado ao seu propósito, que a coisa começa que você a fluir. se torna um profissional medíocre. O dinheiro, ele parece ser mais valoroso do que aquilo que você está realizando. Então, eu não acordo de manhã com a vontade de ir trabalhar. Eu acordo de manhã porque eu sei que no dia X eu terei um salário. Se eu não for, aquele dia vai ser descontado. Então, isso não é realização. Eu acho que a gente tem que buscar o nosso caminho, o nosso propósito, e não tem idade para mudar e para ser feliz. Não temos. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão da meditação, que tem alguns estudos em Harvard, muita gente acha que é só um achismo, né? Que meditar, não tem estudo científico sobre, né? Que já houveram vários estudos sobre a meditação, no sentido de mostrar que há uma modificação cerebral, né? Uma modificação na massa cinzenta que ajuda a melhorar o estresse, ajuda a melhorar a depressão. E existem todos esses mecanismos de você buscar ajuda quando você não está numa situação boa de saúde mental, como as terapias, como também às vezes um psiquiatra
psiquiatra, tem também as terapias holísticas. Sim. E a escolha de vida também que você faz, de buscar uma meditação, buscar um yoga, buscar uma atividade física, tudo isso também vai te ajudar a evitar e também no processo de melhora, né? Sim, sim. E eu até acrescento para você, muito pelo contrário, Marcelo, existem muitos estudos, tá? Baseados nas funções que as terapias alternativas têm, né? É claro que ela, como toda terapia, ela não é para todos. Alguns se adaptam, outros não. Mas as terapias alternativas, elas são muito positivas, né? O que nós brigamos para que não aconteça? É que você não vá atrás de um profissional que não tenha a qualificação para aquilo. Isso que nos assusta. Por exemplo, se você falar assim, Valéria, você me daria quem para que eu meditasse? Quem você fala para mim que eu posso procurar no YouTube para estar meditando, né? Independente da minha religião, eu te cito 3 nomes aqui que você pode bater lá e meditar, que com certeza tem profundidade científica, né? Então eu vou te citar 2 que já faleceram, né? Nós temos Pierre Weil, nós temos a Louise Hay, né? Que faleceu há 2 anos atrás. Se você for à busca deles, dos profissionais que nós entendemos que realmente viveram para compreender essa ciência, aí é diferente. Agora, quando nós pegamos alguém que nunca estudou sobre isso e acredita que porque fez um curso de 20, 30 horas lá, né, sobre como meditar ou como trazer você à transcendência, e aí essa pessoa, não, agora eu sou expert, aí ele vai e grava várias falas ali no YouTube e as pessoas vão trabalhando. Entenda, o seu cérebro à noite, quando você vai meditar, principalmente, isso tem no YouTube para todo mundo ter acesso. Você tem lá assim, 20 minutos e durma, né? Escute o áudio e você vai ter um sono tranquilo. Cuidado, porque as pessoas que são do som, as pessoas que entendem sobre o áudio, né? Elas sabem, quem é da área da audição, elas sabem que o acesso ao cérebro vai da frequência em hertz. Então, se eu faço uma gravação em uma frequência que vai chegar muito no meu sono REM, por mais que você esteja ouvindo aí no seu áudio, e você acha que é um áudio normal, mas no momento que eu estou dormindo, ela vai entrar no meu inconsciente. Isso pode me fazer mal, dependendo do que está sendo falado. Então, o que nós falamos? Que precisa ter um cuidado com o que você vai utilizar. Não é um cuidado com a terapia, é um cuidado com quem está fazendo esta terapia, com quem está sendo seu mentor nessa condição, né? O yoga. Quando a gente dá yoga aí que não é yoga, né? Então, a gente entende que existe um estudo por trás do yoga, né? Cristina Cairo é um nome que eu posso falar assim com muita veemência mesmo. É uma pessoa que, quem tiver a possibilidade de ler os livros de Cristina Cairo, vai ver que é uma história maravilhosa. E é uma mulher que foi ao Oriente, foi buscar nas raízes dos monges, buscar estudos para entender sobre meditação, sobre autocura, sobre perdão, sobre todos esses todos esses contextos que a gente sabe que funciona para muitas pessoas. Entende? O que a gente tem que colocar que essas terapias alternativas, seja meditação, ou Ho'oponopono, ou técnicas como o Reiki, elas são complementares. Exatamente. Elas não são excludentes de uma busca, às vezes, a um psicólogo, a um psiquiatra. E existem situações e situações. Vai ter situações em que ele vai ter que ser medicado. Sim. Existem situações dentro da saúde mental que não existe como nós fugirmos da medicação, né? E aí, o que se pode somar essa medicação
são a terapia com psicólogo, essas outras terapias As holísticas, condições que são holísticas. complementares, né? Exatamente. Por isso são chamadas de terapias complementares. Né? E assim, muita gente duvida da sua eficácia porque desconhece das suas... Não conhece cientificamente de onde vem a raiz de tudo isso. Né? O que eu deixo de sinal aqui não é você abominar. Não é isso. Procure conhecer a raiz daquilo. De onde isso veio. Né? Quem está fazendo. Que nome é esse? Às vezes é até um profissional que está começando agora, mas ele tem uma raiz, uma estrutura de trabalho que foi feita com ele, que é validada. Então, não é porque ele começou a fazer isso há 6 meses que ele é um péssimo profissional, muito pelo contrário. Talvez ele tenha estudado tanto e entrado tanto, mergulhado tanto na consciência sobre esse contexto, que ele acaba trazendo para você muito mais seguridade do que outros que estão aí no mercado há muito tempo. Com certeza. Entende? Eu queria falar também um pouquinho das pessoas que têm algum transtorno e que buscam, de alguma forma, com uma conexão com a espiritualidade. Eu acho que tudo isso é espiritualidade, né? Terapia holística, yoga, reiki, meditação, tudo isso é uma busca pela espiritualidade. Mas existe uma questão assim da fé em Deus, Sim. da fé de que vai se curar. Né? Um paciente com fé que vai superar aquela depressão e um outro que não tem essa mesma crença, essa mesma fé. Existe já, né, alguns estudos falando da forma como vai funcionar a medicação e as terapias para aquele que tem uma fé de que vai se curar e que vai melhorar, que o progresso e a melhora é muito mais rápida. Olha, eu te digo com precisão, Marcela, eu tive muitos pacientes, inclusive se uma delas estiver ouvindo, ela vai saber de quem eu estou falando, que chegou para mim e falou assim, mas qual a garantia que você me dá de que em 6 meses eu vou sair da minha medicação? E aí eu perguntei para ela, qual o tamanho da sua fé? Então, se você confiar, se você tiver fé, se você seguir o que eu estou pedindo para que você faça por você, não por mim, por você. E se você tomar a medicação, eu te garanto que você sim vai sair em 6, 8 meses de uma depressão profunda. Agora, se você negligenciar tudo isso, a responsabilidade já não é mais nem do terapeuta, nem do pastor, nem do padre, nem do espírita, de ninguém. A responsabilidade é sua. Tem que Por vir de dentro, não né? querer buscar a sua cura. É você que tem que entender que estar numa zona de conforto da doença também é prejudicial. Tem pessoas que adoecem e gostam de estar doentes. Por quê? Porque ali elas têm a atenção maior da família, os filhos vêm mais para perto, mulheres que já sofrem principalmente da síndrome do ninho vazio. Os filhos já foram, né? E ficou em casa sozinho, né? Aí ela é uma carência. Então é preferível estar doente, ligar ao filho, eu tô aqui internada, vem me ver. Por quê? Porque eu faço com que ele venha até mim e eu recebo aquilo que um dia eu tive. Né? E isso é muito sério, porque às vezes você está também entrando em um contexto narciso e não percebe. Porque aquele filho ele começa a ceder a uma mãe que não conseguiu transcender essa condição, que não conseguiu entender que o tempo dela de estar ali como a galinha dos pintinhos parou. O seu pintinho já virou uma galinha. A verdade é que essas mães precisam se reinventar, achar uma vida própria interessante. Exatamente. Por isso que não se existe, como você bem falou, não existe viver apenas a vida por um trabalho. Existe viver a vida num contexto onde você está realizada, no seu relacionamento amoroso,
realizada no seu trabalho, realizada no seu relacionamento interpessoal, com as pessoas com que você anda, entende? Realizada com você mesma. Ah, quantas mulheres brigam? A primeira relação que tem que estar legal é com você mesma. Com você mesma. Quantas mulheres falam assim, por que eu tenho que entrar na estrutura que hoje o mundo me apresenta? Que é aquela mulher violão? Não, você não tem que entrar nisso. Você entra nisso se você quiser. Tá te incomodando? Se estiver incomodando a você, não é o outro. Essa diferença precisa entender. Ah, não, eu tá me incomodando a minha barriguinha e eu vou fazer pra mim uma cirurgia. É outra coisa. Agora, não, eu vou fazer uma cirurgia porque o fulano, beltrano, ciclano tá falando que eu tô gorda. Né? E aí o que acontece? Essas mulheres, elas acabam não se dedicando a elas mesmas. Elas não têm o próprio momento delas, um momento de reflexão, elas não passam. E isso é um contexto mulher, desde que o mundo é mundo. A gente muito reprimida, muito julgada, muito criticada. Então, assim, ela não tem o tempo dela. Até para construir o auto-amor, né? Do se O amor amar do próprio. jeito que ela é e não se deixar afetar por esse contexto social que realmente, de toda forma que ela fizer, ela vai ser criticada. Sim. Se ela faz de um jeito, ela é criticada. Se ela faz do outro, é criticada. Então você vai lá e faz o que você quer. Exatamente, né? Então, eu brinco muito, que acontece muito comigo, né? Meu companheiro aí pra falar. A minha mãe fala assim, você é por brilho, por exemplo. Minha mãe odeia coisas brilhosas. Eu amo coisa brilhosa. Se eu puder andar parecendo uma luz que sai brilhando, se piscando, eu ando assim. Árvore de Natal. Né? Uma árvore de Natal. E a minha mãe não. O contexto da minha mãe é uma coisa mais delicada, é uma joinha mais clean e tal. Não, eu não. Se a calça tiver brilho, eu tô dentro. Sabe? Claro que não é o meu dia a dia no consultório, até porque eu trabalho com muitos contextos. Mas, se eu for sair, ninguém me segura. Eu acho que assim, a mulher ela tem que buscar essa autenticidade. Eu também sou muito autêntica. Mesmo minha mãe criticando minhas roupas, eu saio do jeito que eu quiser. Exatamente! Eu não dou muita moral pro que os outros falam, vai achar. Eu acho que talvez seja a forma de você ser feliz, você se libertar do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Seja você, faça o que você tem vontade de fazer, como se diz, desconstrua isso que a imagem que impõe que você tem que ser. E isso leva a outro contexto de saúde mental muito sério, que é hoje as relações tóxicas que as mulheres vivem. Sim, muitas vezes com irmãs, com mãe e filha, não é fácil você... Com maridos, namorados, né? E as mulheres têm que ter essa perspicácia também para saber enxergar e sair desses relacionamentos. Exatamente, porque às vezes aquilo que para o homem não é tóxico, para a mulher é, né? Então, uma palavra, uma fala, como a gente falou no início, uma fala, a mulher é muita emoção. Então, um gesto que você faz, a mulher é emoção, ela vai receber aquilo ali emocionalmente, ela não vai receber racionalmente. Então, automaticamente, você fere. Então, quando a mulher se liberta disso, quando ela entende que ela não precisa ter essa aprovação do outro para ela ser quem ela que é. A mulher precisa entender que ela não precisa de validação. Não. Ela não precisa de aprovação. Ela precisa se sentir bem com ela mesma. Se auto-aprovar. Se auto-aprovar. Tem muita coisa para falar sobre saúde mental, mas o tempo já está esgotado e a gente vai ter que encerrar. Mas eu acho que foi muito bacana essa discussão, muito bacana esse bate-papo, né? Não foi uma discussão, mas foi uma interação e um bate-papo muito proveitoso. E vou te receber várias vezes aqui. Eu acho que nossa parceria foi uma parceria muito boa. E vamos ter que despedir do pessoal de casa, porque vão ter que... Deixa seu Instagram para o pessoal seguir e também para que quem quiser, né, vir buscar uma terapia com você, buscar uma consulta com você e fazer um tratamento, tá? Com certeza.
Então, meu Instagram é @ValeriaNeuropsiOficial. Valéria Soares NeuropsiOficial, desculpem. E lá no meu Instagram vocês têm um linkzinho que vai direto pro meu WhatsApp. Eu não trabalho como secretária, então vocês vão falar diretamente comigo, ok? A nossa conversa primeiramente vai ser pelo WhatsApp, para depois a gente ter realmente um estreitamento de laço e de repente ter aí uma terapia, um auxílio, alguma coisa nesse tipo, ok? E eu queria deixar um recado, né, dentro de uma fala que você fez, que é sobre essa condição do medo que todos nós estamos vivendo com relação aos nossos filhos e aos nossos adolescentes. Pais, por favor, comecem a amar seus filhos verdadeiramente. Amar não é dar sapato caro, dar roupa cara, dar comida boa, dar lugar caro para sair. Não. Amar é abraçar seu filho, é beijar seu filho, é dizer que o ama, é validar as coisas que ele traz para você de positivo, é colocar para ele que você está com ele a todo momento, seja numa situação ruim ou numa situação boa. Então, pais, por favor, comecem a ver esse contexto, a rever, fazer uma reflexão, porque isso vai fazer com que a gente talvez mude um pouco o contexto de empatia dos nossos adolescentes. Muito bacana. Vamos ter que despedir. Quem ainda não segue no canal, segue o canal do Pod Eva. E quem não estiver seguindo o Instagram, siga @PodEvaOff. Quem quiser também seguir o meu pessoal, Marcela G. Camargo. Vamos ficar por aqui. Tchau, tchau. Até logo, gente. Conversa de vocês aí. Foi muito bacana. Gostei bastante. E o assunto rendeu. Rendeu. Gente, né? É muita coisa. É muita coisa.